Parece que a diretoria não quer tirá-lo, mas eu, ficarei muito surpreso se mas acontecer eu alguma coisa. sinceramente não consigo colocar assim ninguém, não vai de jeito nenhum, né? A Olha, o gente lobby sabe pro Antônio como, Oliveira é um negócio assustador lá no São Paulo, hein? Mas quem tá fazendo isso? Gente que você nem imagina. mas eu nunca Olha, eu, confio sinceramente, não acredito que Caio Crespo, e se cair, Também não. duvido que seja o Antônio Oliveira. Bem que assim, cravo. Se sair, primeiro, duvido muito que saia o Crespo. Segundo, se Também. sair, duvido que seja o Antônio Oliveira. Pode ser que tá errado. Aí, puta, Espírito, me perdoe e tal. Não tô, né? Por favor, eu não tô Não, contestando sua entendi. informação. Eu entendi. É porque, com as pessoas que eu falo, é um nome que não existe. Não tem. O que pode ser, muita gente fazendo lobby, isso eu tenho Lobby. certeza Nossa que estão senhora, lobby é fazendo. enorme. E às vezes não é nem um lobby de maneira honesta, não é pela convicção do jogo do cara. É até um lobby na base para levar alguma coisa, para levar alguma vantagem. Quanto a isso, eu não Será que tenho já dúvida. seria o cara Mas eu 42 não São Paulo? acredito que o São Paulo, que quem manda de verdade, embarque nessa. não acho que teria muita diferença de um pro outro. Não tem diferença. É, e Ué, o- perde, é, sai perdendo. Sim. Também E acho, o não tem Crespo, O Crespo tem muito mais lastro, pô. E o Crespo é um cara, assim, eu acho que o São Paulo deveria jogar mais. Se fizer uma média, você acha que o trabalho do Crespo é bom? Eu colocaria como médio, regular, nota 6, 5. Mas eu acho que ele merece ficar até o fim do ano. Acho que até no fim do ano é o momento de chegar, avaliar ó, o que foi bom, o que não foi, e ouvi-lo. Tá, isso não foi legal. Por que você acha que isso não foi legal? Por que você acha que o seu time começou bem o ano e teve uma queda? E ele vai ter os argumentos dele, que eu acho que ele também tem argumentos para defender uma queda de rendimento, né? Como assim, uma mobilização muito grande no início do ano, alguns problemas físicos no elenco, algumas deficiências, alguns jogadores que foram apostas aí, acho que está dentro dele e também da diretoria, das contratações feitas, duas eu considero que deram certo. E como eu já falei algumas vezes, ainda não coloco o Caleri nessa porque ele chegou agora. O Rigoni e o Miranda. E o São Paulo contratou uns 10 jogadores e os outros não deram certo, ou pelo menos não acrescentaram nada ao time. Tem uns que quase não jogam. Então também o Crespo terá argumentos para defender a queda de rendimento do time dele. Então acho que até o fim do ano ele deveria trabalhar sossegado e aí no fim do ano é o momento de sentar com ele, conversar, entender e também, mas acho que o São Paulo deveria sim estar fazendo um campeonato brasileiro bem melhor do que está fazendo, né? O São Paulo está atrás do próprio Cuiabá. Então, não era para estar atrás do Cuiabá, não era para ficar atrás do Atlético Goianiense. Era para estar melhor do que está hoje. O São Paulo teve tempão para ajeitar o time. Teve tempos para treinar, teve tempos de recuperação. Tá certo? É só olhar aí, porque foi ficando sem fazer nada. Ficou com o Campeonato Brasileiro. Então ele teve tempos. Ficou semanas aí que ele teve, entre aspas, fôlego para fazer treinamentos e tal. Isso vale para o professor Crespo e para o elenco, né? Não, tem tema que a linha é tão tênue. E assim, até por conta lá do negócio do Nottingham na Inglaterra, e o Sherry falou lá muito de hipocrisia, por um lado, você sai um pouquinho daqui, você vira um hipócrita, pra cá, em vários temas. E aí tem alguns temas complicados, assim, eu não gosto de falar, de debater essa questão de permanência ou não de treinador, porque ao mesmo tempo que a gente fala que é contra ficar trocando técnico toda hora, às vezes a gente levanta o tema. A gente levanta a discussão de uma coisa que a gente pode falar. Eu levanto o tema, eu sou contra. Então não devia ter falado do assunto. Então, feito esse preâmbulo, por exemplo, será que o Crespo estaria aí se não tivesse conquistado o título mesmo aqui do Paulista? Será que o Abel estaria aí ainda se não fossem os títulos de Libertadores e Copa do Brasil? Mas o fato de você levantar o tema... Então, às vezes é uma semana, mas não é. Para os treinadores, às vezes, o fato de você levantar o tema, na minha visão, claro, o fato de você levantar o tema, Zé Manuel, não transforma você, na minha opinião, num incendiário. Sim. Entendeu? Quer dizer, eu acho que isso precisa ser levantado. É que eu tentei um habeas corpus porque eu ia falar. Mas você não precisa disso. Não ser condenado por antecipação. Não, mas você não precisa, porque ultimamente estão condenando qualquer tipo de observação com relação a quando a coisa não vai bem. Poxa vida, tenha paciência. Hoje em dia tudo, qualquer coisa que você fala. Nem o Gandhi. Se eu falar que o Mauro Betti é bonito, mas já vira uma polêmica. nem o Gandhi, Frei Damião, Maria Teresa de Calcutá tem tanta paciência em algumas coisas. E nós não queremos, nós, né? Eu não posso me equiparar a esses personagens que eu citei. Mas tem coisa que você precisa levantar. É isso mesmo. Quer dizer, funciona? Não funciona? O que vai acontecer? Isso que se fala de que se continuar tropeçando, ele pode sair? É loucura?
É loucura não abordar o tema, porque é óbvio que no São Paulo se fala isso. A torcida fala isso. Se você ignorar o que se fala num clube e o que a parte da torcida fala, não é correto. Você pode concordar ou discordar. Você fala, ó, sobre esse assunto, eu acho que ele tem que fazer um contrato de 10 anos porque é o cara certo pra gente ir lá. Pronto. Não machuca da opinião sem precisar descredenciar opiniões opostas. É isso. Mauro, você que pode falar, você que é um diplomata também, sobre esse assunto do São Paulo, que tem o Ceará pela frente. Agora o próximo jogo é Ceará, né? Sim, Ceará, quinta-feira, Morumbi. Em casa. Ingressos, vai ser liberado o setor de arquibancada lá em cima a partir de R$20, quer dizer, aquela reclamação toda, pelo menos de preço. Eu não sei se vão conseguir minimamente organizar a venda do ingresso, né? Mas vai ter ingresso mais barato. E depois São Paulo tem o Corinthians, né, Bruno? Sim, na Segunda-feira, segunda-feira. Essa é barra. O Corinthians está numa melhor posição, Sim, claro, na tem classificação. maior potencial. Fala, Só Bruno. um detalhe, ano passado o time que foi tão esculhambado, em 25 jogos tinha 50 pontos. O desse ano tem 30. Você quer dizer o quê? Que o Diniz é melhor que O trabalho do Diniz o é Crespo? melhor. Eu acho que o trabalho do Diniz no No São modo Paulo é geral, melhor do que o do Vamos Crespo. dar nome aos bois. Sim. Não, os E aos números bons. mostram. Os números estão mostrando isso. Eu- Você, mas eu não gostava do jeito. É um direito. Você não gostava do jeito que jogava. O Diniz é um alquimista. Você pode falar o que você quiser, mas se você olha o número. Liga, por favor, É igual. Flávio Prado. É. Esse Ah, tema, e- vamos Ele precisar já colocar tá ele no vindo ar correndo. para E discorrer aí sobre esse tema. aí é um Escuta o cri- farfalhar das orelhas. Assim, vindo. e aí é um critério de cada um. Muita lógico. gente coloca, eu acho que o do Crespo tá melhor porque foi campeão paulista. Minha maneira de avaliar isso aí tem um peso mínimo, assim. Eu acho que o que eu levo, o campeonato primeiro que eu levo mais a sério como desempenho é o brasileiro, que é o de pontos corridos, é o campeonato que tem mais uma lógica, uma regularidade. Os mata-matas, ok, você pode ir melhor num, no outro. Às vezes depende muito da chave que você cai, depende muito de um monte de coisa. Então acho que o brasileiro é o que mostra o desempenho. Nos mata-matas, na Libertadores ano passado foi pior do que esse ano. E na Copa do Brasil ano passado foi melhor que esse ano. No brasileiro, que acho que é onde mede melhor, a diferença é de 20 pontos. E aí, assim, mano? o São Paulo, no final do ano passado, quando acabou o campeonato, ele acabou na posição que eu imaginava que ele fosse acabar. Eu não imaginava que ele fosse líder por tanto tempo. Então, assim, eu acho que foi o São Paulo, foi dentro do que se esperava, para mim, um bom trabalho do Diniz, do elenco, comissão técnica, diretoria e tal. Mas ele é aquela coisa da expectativa. Quando você abre a vantagem que o São Paulo abriu e bastante considerável, você fala, agora vai. E não foi aí dar aquela frustração. Mas eu acho que o São Paulo acabou o campeonato na posição que ele imaginava e teve momentos que ele foi muito melhor. Então, ele não era para ter ido tão bem, ter tido aquela queda abrupta também, era para acabar do jeito que acabou. Então, acho que o trabalho foi bom. Então, assim, o Diniz, no Brasileirão, para mim, entregou o que se esperava. Para mim, né? Cada um tem a sua impressão. Lógico. Agora, o Crespo está entregando muito menos do que se espera. Muito menos, e não só pela posição 13º agora, né? Assim, até porque no Campeonato Brasileiro, assim, você ganha 2 jogos e você é 7º. Você perde 2, você é 28º. Vai até 20, mas assim, o campeonato muito instável, muita gente parecida. Se e tal. vencesse ontem, seria 10º. Pois é, né? Então, assim, mas é pouco. Mesmo 10º, para esse time, eu acho pouco. Né? Então, para mim, o trabalho é mais decepcionante. Hoje, eu entendo que o Diniz entregou o que se esperava, que foi muito bom. 4º lugar nunca é uma posição. E agora tem mal. Até porque o investimento continua alto. Né? Até porque, mas não tem mais o Daniel Alves. Não tem, entendo, né? Porque você ainda tem que pagar o Daniel Alves mais 18 anos, né? Então, assim. Mauro, chegaram não, 10 não é reforços. chover no molhado. É pergunta. Não é chover no molhado, a gente sempre ir nesse caminho, a maioria, né? Ir nesse caminho de que o Crespo está entregando pouco. Sem, O São Paulo está sem, entregando sem pouco. avaliar, São Paulo e o sem Crespo, avaliar pacote. o brilhante elenco. Porque, Porque evidentemente não é brilhante. não, entre Mas é aspas, competitivo, exato. não, sim, mas sem avaliar o elenco, quer dizer, aí vai virar outro. Virar o Crespo 2. E Mas aí, aí, se você pega o Campeonato Brasileiro, Vanderlei, aí a coisa não roda, de novo, está entregando pouco. Será que é mesmo o cara? Porque. Será que é só do. De novo, mas você será pega que o Brasil, é só você do Crespo? compara com quem? Com os adversários. Olha a posição do São Paulo. Tem time com um elenco inferior, Inclusive, fazendo muito Mas mais do elenco que o São inferior, Paulo. financeiramente. você quer dizer elenco inferior, nome, camisa, exposição de imagem, uma acho série que de coisas. qualidade Que os técnica mesmo, eu acho. Os caras podem estar jogando muito mais do que estão jogando os caras que têm nome, têm exposição, jogam num time grande. Não é melhor avaliar assim também? Ou
Eu acho que tem que avaliar tudo, o pacotal mesmo. É lógico. E de novo, eu acho. Uma coisa que eu falo, pelo menos, evidentemente, que eu imagino assim há muito tempo, às vezes a gente teve, lamentavelmente, alguns campeonatos brasileiros que eram 20 equipes lutando para não cair, quem melhor se capaz do rebaixamento era campeão. Não é tanto nos últimos anos, até pela excelência do Flamengo, hoje pelo nível do Galo, do próprio Flamengo continua vivo e tal, Palmeiras menos, mas chegando 2 vezes em final de Libertadores não é um time qualquer. E não são poucos investimentos do Flamengo, do Atlético e do Palmeiras. Mas muitas vezes não, sempre na história, às vezes você pode ter um campeão brilhante, como foi o Flamengo em 2019, e aqui sem citar nomes até para não ser mais xingado, você pode ter alguns campeões que assim, alguém tem que ser campeão. E aconteceu muitas vezes. E não só pelos formulismos até 2002. E com todo respeito, e entenda, torcedor do Coxa, foi uma campanha fantástica de superação. Mas o Coritiba foi, pelo formulismo, né, pelo excesso de fórmulas, o Coritiba foi campeão brasileiro em 85 com saldo negativo de gols na campanha. Só no Brasil mesmo, né? Não é tirar mérito do Coritiba, um pouquinho, vai. Mas enfim, campeão, como é que foi a campanha? Não tá errado. O time fez menos gols e foi campeão? Pois é, pelo formulismo, e mereceu da maneira como foi, levando e tal. Então, assim, é o que a gente tem. Então, tem vezes que você tem um campeão que todo campeão é respeitável, nem sempre admirável. E, infelizmente, no futebol brasileiro, alguns campeões falaram, legal, você foi campeão, mas, velho, foi duro. Sabe? É porque alguém tinha que ser campeão.